Oi pessoal, aqui é o Ale Rodrigues e hoje eu tô aqui com o... Thiago Tagawa. Nós hoje vamos fazer o review, um comparativo entre três marcas de filtros. O filtro da Lee, filtro de densidade neutra, da Lee, da Benro e da Haida. Vou mostrar como foi feito o procedimento aqui para a gente garantir que foi feito sobre as mesmas condições. E o Thiago aqui também ele me ajudou a fazer grande parte aí do comparativo. Deem uma olhada aqui, vou deixar na descrição o canal dele também para vocês seguirem o review que ele vai fazer desses filtros. Quer falar alguma coisa? Eu vou fazer um resumo bem rápido de tudo que aconteceu aqui, só para mostrar rapidinho o color casting desses filtros, um pouco da vinheta que eles dão ou não, e só para vocês terem uma noção de como que vai funcionar os filtros da Lee, os da Benro e os da Haida. E todos eles a gente vai fazer numa lente grande angular, que é só para ter uma ideia do quanto eles vão vinhetar. Acompanha a gente aí, valeu! Então nós utilizamos três marcas, né, de filtros. Nós usamos os filtros da Lee, usamos os filtros da Haida e também utilizamos filtros da Benro. A descrição de cada um desses filtros que a gente realizou os testes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E para garantir o máximo de confiabilidade, assim, de controle no processo, a gente utilizou um estúdio com as paredes neutras, né, um ambiente mais controlado. E também a gente utilizou um color checker em todas as fotos que a gente fez com e sem filtros. Para realizar o teste também, nós usamos um flash de estúdio de 400 watts. A gente utilizou uma distância focal de 35 milímetros, uma grande angular, para a gente poder produzir um pouco de vinheta. Utilizamos ISO 100, abertura f5.6, velocidade de 1/125. A gente também utilizou para medir isso aí um fotômetro de mão, para ser mais preciso também. Para fazer a foto com os filtros de 6 pontos de luz, nós utilizamos as mesmas configurações anteriores, né, de abertura e ISO. O flash foi ajustado para máxima potência e aí a gente utilizou o modo bulb. Por quê? Porque a gente deixava o disparador aberto, ou seja, a gente utilizou um ambiente controlado, como eu disse, e a gente fechou todas as janelas, qualquer entrada de luz ambiente, ou seja, deixamos um quarto totalmente escuro. E aí a gente clicava no modo bulb e em seguida a gente disparava o flash quantas vezes fossem necessárias. Então a foto sem o filtro estava em f5.6, o filtro de 6 pontos produziria, vamos dizer assim, a gente precisaria de um flash com potência para f45. Então seguindo aí de f5.6 para f8, tem um EV, depois f8, f11, f16, 22, 32, 45. Então o que a gente fez? A quantidade de luz de um ponto desse para outro duplica sempre. Então a gente viu quantas vezes a gente precisaria disparar o flash baseado nessa quantidade de luz, vamos dizer assim, né? Então, se por exemplo a gente tivesse em f22, a gente teria que, para voltar para f5.6 para manter a mesma exposição entre as fotos, nós teríamos que disparar o flash 16 vezes. Se fosse para f45, nós teríamos que disparar 64 vezes. Então a gente tentou chegar num número não tão grande aí, tentando colocar o flash na máxima potência. Aí fizemos variações, aproximando o flash um pouco mais do objeto que a gente estava fotografando, né? E também, para quando a gente olhasse o histograma no Lightroom, para a gente ver se o filtro realmente é um filtro de 6 pontos, ou se ele é de 5 pontos, ou se ele é 7 pontos. Para fazer a foto comparativamente com os filtros de 10 pontos, a gente teve que subir o ISO para 400, a gente mudou a abertura para f4, a gente utilizou o modo bulb também, e aí a gente utilizou o mesmo conceito de compensação dos EVs utilizados no exemplo anterior, com os filtros de 6 pontos, né? E aí a gente ia compensando também na luz do flash pela quantidade de disparos para ter a mesma exposição da foto base.
Então em seguida a gente importou as fotos para o Lightroom e aqui no Lightroom a gente não utilizou nenhum tipo, a gente deixou a foto neutra, totalmente neutra, tudo zerado. A única coisa que a gente alterou foi a correção de lente, tá? Remover a aberração cromática e habilitar o perfil da lente. Apenas isso, a gente não usou mais nada, a gente deixou praticamente todos os parâmetros zerados para todas as fotos. Então a primeira foto é a nossa foto base, tá? Ela foi feita sem nenhum tipo de filtro. E ela vai servir para a gente fazer duas análises. A primeira análise que a gente vai fazer é com um filtro de 6 pontos, tá? E aí a gente está utilizando aqui esse Color Checker justamente para a gente pegar na foto base e a gente neutralizar ela. Então esse temp aqui, esse tint é o nosso balanço de branco e a gente vai copiar essa configuração para todas as fotos para a gente poder comparar o Color Cast, ou seja, a variação de cor entre os filtros. Então a gente sincronizou, o balanço de branco está igual para todas as fotos, mesma fonte de luz, mesma iluminação, tudo igual, nada mudou. Então o primeiro filtro que a gente testou foi o filtro Lee de 6 pontos. Então aqui já dá para notar o quê? Que ele tem um color cast, ou seja, uma infiltração de cor meio azulada aqui. Dá para ver até pelo histograma. Se você reparar aqui no histograma, você consegue ver essa infiltração. É uma cor meio azulada com um pouco de aqua aqui também, um pouco de verde, tá? Então uma das coisas a se observar é isso. Então comparando esse filtro com o filtro base, você vê que realmente tem uma diferença aí de cor. Então colocando eles lado a lado aqui, a gente consegue ver algumas diferenças importantes, né? Então, por exemplo, em termos de vinheta, a gente quase não percebe vinheta nesse filtro de 6 pontos, tá? É praticamente nula a vinheta. Então a gente pode até comparar bem os cantos para a gente ter essa noção aí, tá? Então, em termos de vinheta, os dois filtros, ou seja, aliás, sem o filtro e com o filtro da Lee de 6 pontos, praticamente não tem diferença. O que pode ser feito, inclusive, é o seguinte: é a gente vir aqui no módulo revelação, ou develop, e a gente neutralizar pelo Color Checker esse efeito. Então, a gente comparando essa foto com a foto anterior, ó, tá vendo? A gente nota que esse filtro, um outro detalhe, se a gente comparar os histogramas, eles não estão exatamente na mesma linha, ó. Dá a impressão que esse aqui foi um pouco mais exposto, esse dali, tá vendo? Mas o EV foi exatamente o mesmo. Isso quer dizer o quê? Que esse filtro dali, ele não é exatamente 6 pontos. Ele é um pouquinho menos que 6 pontos. Então ele deve ser, para a gente tentar deixar os histogramas iguais, ele teria que vir, a exposição teria que vir um pouquinho mais para cá, ó. Então, ó, aqui já está bem próximo, ó, o nível de exposição. Então, se a gente reduzir um pouquinho mais, ó, aqui já está praticamente, ainda dá para reduzir um pouco mais, quase meio ponto aí. Talvez tenha exagerado um pouco. Mas vamos supor, entre meio ponto e 0,25. Entre um quarto de ponto, aí um terço, vamos dizer assim. Então, na verdade, ele é um filtro de 5 pontos e praticamente 3 quartos. 5 e 3 quartos. Ele não é exatamente um filtro de 6 pontos, tá? Então, é bom levar isso em consideração quando você estiver fazendo as suas fotos aí de longa exposição. Você tomar esse cuidado. Então, a gente voltou aqui onde a gente estava, nas configurações originais. O próximo filtro que foi testado foi o filtro da Haida, de 6 pontos. Esse filtro da Haida, diferente desse dali, ele é um filtro circular, tá? Então, uma coisa que dá pra gente notar é o seguinte: em comparação com o dali, ele tá mais escuro, e em comparação com a base também, mas a gente sempre utilizou o mesmo EV.
Então isso leva a crer o quê? Que esse filtro aqui, a primeira coisa que dá para notar é que ele não é um filtro de 6 pontos. Ele é um filtro com uma densidade um pouco maior. Para a gente saber mais ou menos o quanto maior ele é, para a gente comparar com a referência, o histograma, se a gente vier aqui, o histograma está próximo, está aqui mais ou menos no meio dos realces, o ápice dele aqui, o pico. Se a gente vier aqui nesse aqui da Haida de 6, e a gente aumentar um pouco a exposição até chegar ali no meio dos realces, mais ou menos aqui, ó, no mesmo nível de EV, o que a gente pode notar é o seguinte: esse filtro na verdade não é um filtro de 6, ele é um filtro de... A gente tem 1,15 EVs a mais para a gente chegar na mesma exposição base. Então ele é um filtro de 7 pontos e um pouquinho, tá? Provavelmente era um filtro de 7 pontos e 1/8, e isso aí que a gente pôde notar na nossa observação. E comparativamente com o filtro dali, ele não apresenta, ele até apresenta um pouco em relação ao base, uma diferença no azul também, ele puxa um pouco pro azul também. Mas o filtro dali de 6 pontos, ele é mais azulado, tá? Lembrando que isso aqui pode facilmente ser corrigido pelo balanço de branco. Então aqui está neutralizado. Se a gente quiser, a gente vem aqui e neutraliza o dali também. Neutralizado também. E aí em comparação com base, tá? E outra coisa que a gente pode notar é que esse filtro também, em comparação com o dali, se vocês observarem aqui, ó, ele também não tem significativa vinheta. Então é praticamente desprezível aí. A vinheta é muito imperceptível. Tá bom? Então esses 3 filtros até agora, tá bom? O próximo filtro que a gente vai ver é o filtro da Benro. Só que esse próximo filtro da Benro, ele não é exatamente um filtro de 6, ele é um filtro de 4. Então eu voltei aqui os balanços de branco desses dois aqui, pra gente voltar ao comparativo. E também vou voltar a exposição desse daqui. O próximo filtro que eu falei é o Benro. Esse filtro Benro, todos esses filtros aqui que eu mencionei estão aqui na descrição, tá, gente? Esse filtro da Benro, ele é um filtro de 4 pontos. Como a gente não tinha um de 6 e a gente quis comparar, a gente também acabou incluindo ele aqui. Então a primeira coisa que a gente pode notar, o desvio de cor dele é mínimo. Ele praticamente não tem desvio de cor. Uma coisa que a gente percebe é que sempre os filtros com maior densidade de luz, eles sempre tendem a desviar um pouco mais a cor. Então filtros de 10, de 15, eles são mais suscetíveis a ter variação de cor. A não ser que sejam filtros extremamente profissionais ou filtros da linha de cinema. Aí realmente eles são bem neutros, tá? Então aqui a gente utilizou esse da Benro de 4. Então praticamente ele não tem, comparativamente com com a base, né? Ó, você vê que ele tem muito pouco desvio de cor. Ele até tem um pouquinho, tá? Você olha aqui, ó, tem uma franja meio aqua aqui, da cor meio aqua, azul. Mas é bem pouca mesmo. Então se a gente equilibrar aqui o balanço de branco, a gente vai ver aí uma pequena diferença. Então comparativamente aí também a gente quase não tem vinheta. Praticamente são inexistentes as vinhetas. Também por ele ser um filtro de 4 pontos, também a vinheta normalmente aparece em filtros com maior densidade também, né? E é isso, esse filtro é praticamente aí, ele não apresenta muita variação de cor. Agora nós vamos comparar os filtros de 10 pontos. Então começando com a nossa mesma base, tá? Que a gente já tinha, sem nenhum filtro. Aí a gente tem o filtro da Lee de 10 pontos, o Big Stopper. Aí a gente tem o filtro da Benro, também de 10 pontos. E o filtro da Haida de 10 pontos. Então, primeira coisa que a gente pode notar, vamos olhar o filtro da Lee. O filtro da Lee, ele apresenta uma variação grande aqui, um color cast, uma tendência aqui de cor azulada, bem forte. Lembrando novamente, nada que não possa ser corrigido com um clique aqui no balanço de branco, tá? Tá corrigido. Então, vamos voltar aqui e vamos ver, olha a diferença. Vou colocar aqui para comparar. Olha a diferença de cor que esse filtro apresenta. Aí em seguida a gente vai vir aqui e vamos neutralizar o balanço de branco
pra gente comparar agora com relação a EV, tá? Valor de exposição. Se a gente olhar esse filtro dali de 10 pontos, a gente percebe que aqui nos tons médios, ele tá quase no limite aqui, ó. E na nossa base, ela tá um pouquinho mais aqui nos realces, né? Então isso aí leva a crer o quê? Que esse filtro de 10, na verdade, ele não é um filtro de 10 exato, tá? Já começa por aí. Ele é um filtro com um pouquinho mais de 10 pontos. Vamos ver quanto a mais? É só a gente ter mais ou menos aí uma ideia, colocando o histograma dele próximo desse nosso histograma base que foi feito sem filtro. Então se a gente vir aqui, a gente colocar mais ou menos nessa mesma posição aqui, ó, os dois, tá um pouquinho menos aqui de realce, a gente tá mais ou menos na mesma. Vamos ver os histogramas, ó, eles estão mais ou menos na mesma linha ali, tá? Então o que leva a crer? Que esse filtro de 10, ele é 10 mais quase mais meio ponto aí, mais 0,4. Mas ele é 10 pontos e 1/3 praticamente. Então é bom levar isso em consideração quando vocês forem fazer as fotos de longa exposição de vocês, deixar um pouquinho a mais. E a gente vai dar uma olhada na vinheta. Então, em questão de vinheta, olha a foto base, a foto neutra. Vou colocar no modo comparativo. Então essa aqui é a nossa foto base, a da esquerda, e a foto da direita é com filtro Dali com balanço de branco corrigido. Então dá uma olhada aqui o quanto que a gente tem de vinheta, tá? Olha a diferença de quanto mais escuro tá. Aí você vai falar, mas não tá exatamente no mesmo histograma, né? Não tá, se a gente for comparar, então vamos colocar ele aqui, que a gente tinha determinado lá 0,4, e vamos voltar para o modo comparativo. Então, ó, novamente, o da esquerda é o base e aqui é o Dali de 10. Então a gente pode ver que tem um pouquinho de vinheta sim. Esse filtro de 10 tem vinheta, tá? É pouca, mas ele tem. Ele apresenta vinheta. Você repara bem aqui, ó, aqui praticamente nessa região aqui da esquerda, aqui ele não, aqui nessa foto aqui é meio uniforme. Já aqui você nota aqui, ó, parece que começa a entrar uma pequena sombra aqui, ó. Aqui também tá um pouco mais escuro. Difícil às vezes de perceber, mas ele tem sim uma vinheta. E aí na sequência a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar agora com o filtro da Benro, que seria esse aqui. O filtro da Benro, reparem o seguinte. A primeira coisa que dá para notar nesse da Benro, de 10 pontos, é que ele não tem praticamente desvio de cor. Olha o histograma dele, as cores estão meio que... ele já está praticamente no balanço de branco correto. Olha em relação à base. Tem um pouco de desvio, talvez de magenta, mas vamos ver quanto que desvio que ele mostra aqui, ó, 5.752. Se a gente fizer aqui o nosso balanço de branco, ó, deu muito pouco, deu uma diferença aí de 300 Kelvin só, tá? Aqui no tint praticamente ele tirou menos de mais 2, foi para 0, então é muito pouco, tá? Ele tem um desvio de cor muito imperceptível. Já é bem diferente do filtro Dali, que tem esse azulão aqui, tá? Em questão, vamos analisar agora a questão do se ele realmente é um filtro de 10 pontos. Então, comparando os dois histogramas aqui, ó, a gente pode ver, ó, que ele está praticamente na mesma região, ó. Tá? Se olhar aqui os tons médios, se a gente reparar no Color Checker, ó, ao invés de comparar aqui, porque teria a vinheta, né? O efeito da vinheta, mas se a gente olhar no Color Checker, eles estão praticamente aí na mesma exposição, estão corretamente expostos aí, então ele realmente é um filtro de 10. Agora vamos comparar esses dois aqui com relação à vinheta. Então a gente pode ver o seguinte, a gente tem sim vinheta, eu diria que é praticamente igual a do filtro Dali, tá?
Então a gente tem um pouco de vinheta sim, aqui fica um pouco mais escuro. É uma vinheta totalmente, vamos dizer assim, ela é aceitável, você consegue até corrigir ela em pós, mas ele apresenta assim, se você olhar aqui, ó, novamente, nessa região aqui das sombras, olha a nossa base aqui, ó, praticamente não tem. Agora aqui no filtro da Benro já aparece bastante. E por último, nós vamos mostrar os resultados com o filtro de 10 pontos da Haida. Lembrando que esse da Haida ele é um filtro circular. Então, esse da Haida aqui, primeira coisa que a gente pode notar, ele também é neutro. Você vê que não tem color cast significativo, assim, não tem diferenças, assim, não tem invasão de azul, de magenta. Ele, aparentemente ele está bem neutro se a gente comparar com o base, o sem filtro. Então, uma das coisas que a gente pode ver é que o color cast dele também é muito, muito pouco. Vamos ver o quanto fora ele tá. Então a gente vai clicar aqui no conta-gotas, vamos vir aqui para neutralizar. 6,350 mais 3. Então ele praticamente não teve diferenças aqui, mas ele tá 600 Kelvin fora. Então ele tá ele é um pouquinho pior, vamos dizer assim, ele tem um pouco mais de invasão de cores do que esse filtro da Benro. Já tiramos essa dúvida. A outra dúvida é o que? Se ele realmente entrega 10 pontos. Pelo que a gente pode ver aqui do histograma, a impressão que dá é que ele não entrega os 10 pontos também como prometido. Então, comparativamente, se a gente tentar deixar na mesma base aqui, vamos ver se está mais ou menos igual aqui. Pode ir um pouquinho mais. Então, agora está mais ou menos na mesma base aqui, tá? Então, aqui está mais ou menos bem no meio dos realces. Esse aqui tá mais ou menos no meio. Então, tá mais ou menos ali. Então, a diferença que está dando é o quê? É 1/3 de EV a mais. Então, ele entrega, na verdade, tá? 10 pontos e 1/3. Então, ele não é exatamente o filtro de 10. Ele é um pouquinho mais que de 10. Tá? O mesmo caso do filtro dali. Tá? A outra coisa é a vinheta. Então, comparando a vinheta, então, nosso base aqui e esse daqui. Então, ele também tem um pouco de vinheta. Se a gente olhar aqui no canto, a gente vai ver que ele tem sim um pouco de vinheta aqui, ó. Para ver que começa a escurecer aqui. Se a gente olhar nessa região aqui, a gente começa a ver que tem também. Eu diria que é próximo dos outros dois. Então, em termos de vinheta, estão todos meio parecidos aí. Então, daqui, o que a gente pode concluir? Que os filtros dali são os que têm o maior desvio de cor. Eles apresentam um desvio para o azul, para o aqua. Tanto no filtro de 6 quanto no filtro de 10. No filtro de 10 é até maior essa variação, tá? Os filtros da Haida, que são os circulares, eles apresentaram no caso do de 6, ele deu um pouco de desvio de cor, mas no de 10, surpreendentemente, não. Então, esse da Haida, ele ficaria aí como uma avaliação intermediária, vamos dizer assim. E o da Benro foi o que mais surpreendeu aí, porque ele não apresenta praticamente desvio de cor, é muito pouco mesmo. E ele também apresenta o mesmo nível de vinheta entre os demais, né? E o que leva a crer que esse filtro da Benro, tá? Ele, nessa avaliação que a gente fez aqui, seria o campeão aí do nosso review. Essa aí é a nossa conclusão. Esse filtro da Benro, ele praticamente é o mesmo valor de um filtro da Lee, tá? Se a gente for comparar, os dois são filtros quadrados. Depende aí do que você já usa como sistema de filtros, né? Fica uma dica para quem for comprar novos filtros aí, para também dar uma olhada nessas marcas na Benro. Infelizmente a gente não tinha outras marcas para testar, mas essa diferença aí foi realmente surpreendeu a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, tá? Comente embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para todos os filtros que foram testados
E também não se esqueça de dar uma olhada no canal do Thiago, tá? Do Thiago Tagawa. Ele também faz umas fotos incríveis de arquitetura, de longa exposição. Dá uma checada aqui no canal dele também, tá bom, gente? Obrigado aí por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!